Olá, sejam bem-vindos ao canal Sertão para a Monarquia. Meu nome é Rodrigo Ferreira Leite e hoje veremos um pouco sobre as 5 menores monarquias do mundo. Em quinto lugar, nós temos o Reino de Bahrein. Pelo menos essa é a pronúncia que eu achei, né? Se alguém achar que é diferente, comente aqui, por favor. A área total do Reino de Bahrein é aproximadamente a 750 km². É menor do que muitas cidades, até mesmo brasileiras. O Reino de Bahrein teve sua independência do Reino Unido lá em agosto de 1971. Se bem que não é tão velha não assim essa nação, né? Ela é uma monarquia constitucional, ou seja, existe limites para cada poder existente no país, inclusive o do monarca, que é o rei Hamed bin Isa Al Khalifa. Nome bem complicado, né, de falar. Coitada da professora. Mas enfim, o Reino de Bahrein tem uma moeda bem diferente também, que é o dinar bahreinita. Parece até o gentílico daquele país, né? Enfim, a capital desse país é a Manama. E a população desta nação é de aproximadamente 157 mil habitantes. É um país muito bonito, com uma cultura bem interessante e recomendo que pesquisem. Em quarto lugar, nós temos o Principado de Andorra, cuja área total é de 468 km². Teve a sua independência do Reino de Aragão, não é do Didi não, só para deixar claro, viu? Teve a sua independência do Reino de Aragão lá no século XIII, é um bocado antiga, no ano de 1278 para ser mais exato. Porém, esse foi anexado ao Império Francês, lá em 1812. Para quem não sabe, a família portuguesa também foi perseguida ainda quando o Império Francês estava se expandindo cada vez mais. E essa foi uma das nações que também foram anexadas à nação francesa. Mas pouco tempo depois, em 1814, sua independência foi restaurada. Sua capital, que é um nome um pouco, digamos, peculiar. Não diria peculiar, mas é um nome um pouco engraçado, pelo menos eu acho. Que é Andorra a Velha. Se alguém quiser pesquisar para conferir, sinta-se à vontade. E tem a população de 22.256 habitantes. A capital, só para deixar claro. Pelo menos dados de 2011. A língua oficial de lá, de Andorra, é o catalão. Talvez você já ouviu falar também sobre esse idioma, que principalmente em jornais. E sua moeda é o euro. O governo desta nação, como é uma lista de monarquias, é uma diarquia. Esse, pelo menos, é uma das formas de governo mais diferente no meio monárquico. Mas o que é uma diarquia? Enfim, uma diarquia é quando existem dois chefes de Estado. Ou seja, em prática, são dois monarcas que governam essa nação com a chefia de Estado. Um deles é o que vocês conhecem muito bem, o presidente da França, Emmanuel Macron. E o outro é o Juan Henrique Vives e Cecília. Pelo menos eu acredito que seja assim a pronúncia. E eles são chamados de copríncipes. Com a medalha de bronze, pessoal, ficamos agora em terceiro lugar com o Principado de Liechtenstein. Esse é o do mais difícil de falar, pessoal. Sério mesmo. Liechtenstein, com área de 160 km² aproximadamente. É um país muito bonito. É um dos meus favoritos, assim, de pesquisar, de assistir vídeos, de ler. Isso porque é um país muito organizado, talvez pelo seu tamanho e para o meio empresarial é um paraíso fiscal. Recomendo que pesquisem sobre esse país, vocês vão gostar bastante. É um país europeu e a moeda lá é o franco suíço. Teve sua independência do Sacro Império Romano Germânico lá em julho de 1806. Recomendo que pesquisem sobre a Paz de Presburgo, que é justamente relacionada à independência desse país e também de outras nações. Seu idioma é o alemão e tem a sua religião oficial o catolicismo romano. Seu governo é uma monarquia constitucional, unitária e parlamentarista. É semelhante
as nações anteriores que eu citei, que também tem um monarca ali como chefe de Estado, porém tem seu poder limitado pela Constituição, porque também tem um parlamento que ajuda na administração do país, e também tem um chefe de governo que seria um primeiro-ministro, como já teve aqui no Brasil quando a gente era uma monarquia. E a propósito, se quiserem um vídeo sobre a monarquia brasileira, comente aqui que faremos com o maior prazer esse vídeo aí para passar mais informações sobre a nossa nação. Enfim, ainda sobre o Principado de Liechtenstein. O nome difícil, pessoal. Tô falando. É uma democracia semidireta. E o seu príncipe reinante atualmente é Hans Adam II. Algumas fontes dizem que ele não passa muito tempo nesse principado, ele vive em outra nação. E outras dizem que ele vive lá. Mas enfim, a residência dele tem um castelo mesmo, de fato, que é preservado até os dias de hoje. Lá, e não tem uma forças armada a essa nação. Só existe uma polícia lá local que uma das funções dela é fazer a proteção do príncipe quando ele está no território deste principado. Vaduz é a capital desta nação, porém a cidade mais populosa é Skan. Pelo menos acredito que se pronuncia assim. Algo interessante desse país, pessoal, é o significado do nome dele, que significa pedra clara. E recomendo que vocês pesquisem. Bora lá. Com a medalha de prata, nós temos aí em segundo lugar a nação mais conhecida no meio automobilístico e o metro quadrado mais caro do mundo, pelo menos segundo os dados do ano passado, né? Até o ano passado era o metro quadrado mais caro do mundo. Isso mesmo, é o Principado de Mônaco. Esse país europeu, bem pequenininho, cuja área total é de apenas 2,02 km². Tem o idioma oficial francês e a sua moeda também é o euro. Tem também como religião oficial a religião católica apostólica romana. A maioria dessas monarquias existentes, tanto de micronações como as grandes nações, tem religião oficial como o catolicismo romano, até porque por questão de tradição histórica das famílias. O príncipe atual é Alberto II e ele também é empresário, para quem não sabe. Nessa cidade-estado, no caso, como algumas fontes citam, pelo fato de serem pequenas, são bairros e distritos lá que formam esse país, esse estado, né? E, digamos assim, a cidade mais populosa é Monte Carlo. Porém, a capital é Monacaville. No caso, seria o bairro ali, mas pelo fato de o país ser pequeno, então vamos botar um aspa aí nesse nome cidade. A independência dela ocorreu em janeiro de 1297, é uma nação também antiga, e teve sua dependência da República de Gênova. Bora lá, pegando a medalha de ouro, em primeiro lugar nós temos o Estado da Cidade do Vaticano. Isso mesmo, o Vaticano é um país e é uma monarquia e é absolutista, para quem não sabe. O Vaticano lá tem dois idiomas oficiais, é o italiano e o latim, para quem não sabe. Não é somente o latim, não, para quem acredita nisso. Tem também o italiano, até porque o território do Vaticano fica dentro da Itália. E segundo alguns dados, a população do Vaticano é de aproximadamente 1.000 habitantes. Tem uma área total de apenas, pasmem, mas apenas 0,44 km². Isso mesmo, não dá nem 1 km quadrado. Provavelmente o teu bairro é maior que o Vaticano, o bairro que tu tá morando agora.
E adivinha qual é a religião deles oficial? Obviamente que é o catolicismo romano. A sua independência foi em fevereiro de 1929, do Reino da Itália. Para quem não sabe, o Vaticano não é tão antigo assim não, como nação independente. E quem é o governante atualmente é o Papa Francisco. Sim mesmo, aquele da terra do Maradona. Isso mesmo, ele que governa, mas também tem os secretários, por mais que seja uma monarquia absoluta, existem outras funções lá que ajudam na administração dessa cidade-estado também. Enfim, isso foi um pouco sobre as menores monarquias do mundo. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem aqui embaixo. E se tiverem interesse de aprender sobre cada uma delas de forma específica, comente aqui, eu quero. E não esqueçam, compartilhem, viu? Valeu!